Esse evento a gente está querendo fazer e demonstrar aqui alguns, pelo menos dois produtos da K2B que acreditamos hoje que vai ser de muita ajuda aí para o pessoal que está desenvolvendo, o pessoal que está mexendo com IA e algumas coisas, e pessoal que tem um legado, tá, em Win, tá? Ok? Então, aí nós temos também a participação do pessoal da Cells, né, que é um distribuidor no Brasil do Genex e do K2B, ok? Tá? Além deles serem os distribuidores, eles trabalham aí com a GX Alliance e tal, oferecem curso, consultorias, o pessoal deve conhecer aí, tá? Que é o Gabriel e o Thiago, tá? Ok? Tá? Então, vamos começar aí, tá? Então, essa é a agenda que nós temos aí, né? Vamos falar sobre o futuro do desenvolvimento, eu vou falar um pouco sobre Service Builder, o Federico vai falar sobre Bridge to Web, depois a gente vai fazer uma pequena enquete, tá? Ok? Dependendo aí o que a gente entender dessa enquete, talvez a gente vai ter uma segunda rodada, né, na próxima semana ou na outra. Vamos apresentar aí qual vai ser o roadmap do K2B aí para 2020, 2026, tá? E a gente vai deixar um espaço aí para perguntas. A gente vai tentar deixar aí um bom espaço aí para perguntas, para que o pessoal possa fazer as perguntas, tirar as dúvidas, não só dos dois produtos que nós vamos falar, mas também dos outros produtos também. Ok? Tá? Próximo, Federico. Bom, aí sou eu que vou fazer uma parte de apresentar, e o Federico Pascali, tá? Que ele também faz parte da parte comercial do K2B, tá? Federico, ele fala um pouquinho rápido o espanhol dele, eu pedi para ele falar com um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais de espaço para o pessoal conseguir entender, tá ok? Tá? Bien, ok. Ok. Bien, hola a todos. Perdón que voy a hablar en español. Espero que me puedan entender. Y gracias Luis por toda esta presentación que hiciste y por apoyarnos en esta actividad y estar representando también a la comunidad Genexus do Brasil, a CEOs TI. Brevemente, K2B Tools tiene un lema y tiene una misión en el mundo Genexus. Simplemente quiero que les quede esto, que nosotros impulsamos el mundo Genexus a través de una suite de distintas soluciones. Durante este webinar, como comentó Luis, vamos a estar repasando dos de nuestras soluciones. Estas soluciones las hemos desarrollado en el último tiempo, atendiendo la demanda de los usuarios Genexus que quieren transformar su sistema de misión crítica, tanto en versiones legadas de Genexus como versiones nuevas que quieren incorporar AI en sus sistemas. Luis, déjame dar un poquito de contexto y este es un cuento, una alegoría en portugués. ¿Cómo sería, Luis? Una historia. Castelo. Uma história. Una historia. Una breve historia que una vez un jefe mío me comentó acerca de una tecnología que en ese momento existía. Esta historia tiene que ver con que a veces uno siente que está dentro de un castillo rodeado de guardias de agua y de cocodrilos, ¿no? Y que tal vez estamos cómodos, estamos felices dentro de nuestros castillos. A veces nos comunicamos al exterior mediante alguna idea creativa, ¿no? Cuando digo el exterior me refiero al mundo moderno, y lo que están faltando son esos puentes, ¿no? Que conecten nuestro castillo con el mundo moderno. Simplemente les traigo esta pequeña historia para darle una pequeña introducción de por qué nosotros hemos estado desarrollando estos puentes o estas soluciones, como lo son Service Builder y como lo es Bridge to Web, para poder modernizar y para poder empezar a salir del estado de comodidad de ese castillo que a veces sentimos que estamos. Service Builder
ahora desde el punto de vista técnico, Luis va a darle una pequeña introducción, pero yo quiero dejarle este fuerte mensaje, que es el primer generador automático de APIs, de API para la comunidad GeneXus. Ya tiene bastante tiempo en el mercado, casi 3 años, si no me equivoco. Ya cuenta con clientes en España, Uruguay, Chile, Argentina e inclusive Brasil. Y recientemente, en su última actualización, hemos liberado el soporte MCP para poder conectar a sistemas como cloud. Luis. Perfeito, muito obrigado, Federico. Bom, aqui a gente vai fazer um pequeno vídeo, tá? Como a gente cria o Service Builder, tá? Vamos partir de uma aplicação que seja uma aplicação educacional, onde vamos publicar informações sobre os exames dos alunos, tá? Então, em cima de uma transação, né, onde tem os resultados dos exames, tá? Podemos utilizar ali a aba que é do Service Builder, tá? Para criar o serviço, tá? Aí temos todas as opções que a gente pode criar, o que desejamos criar em cima desta transação, tá? Feito isso, ele é criado um objeto onde ele é dividido em 2 partes, em estrutura, que define o que é que nós queremos retornar, tá? Inclusive definir aí filtros, todas as condições que nós queremos gerar os nossos objetos, incluir filtro, e a parte de estrutura. A parte de estrutura serão todos os serviços que queremos gerar. Esses serviços já foram criados através de Wizard, né, aquele Wizard inicial, e podemos incluir qualquer outro que a gente queira fazer. Feito isso, hora que nós pedimos para salvar, para cada serviço aí que nós definimos, ele vai ser criado um procedimento, tá? Então, nesse momento, já temos todos os procedimentos para atender a cada serviço ou a cada método, tá? Caso a gente queira definir que é uma API Object, basta incluir qual o nome da API Object que a gente gostaria de criar, tá? Feito isso, de novo, basta fazer um build que já vai ser criado a API Object, tá? Nesse momento, tudo que já se implementou já está pronto, tanto as rotinas quanto a parte do API Object. Caso a gente queira fazer mais alguma alteração, basta vir no objeto inicial e fazer as alterações necessárias, ok? Então, esse é o que nós temos de inicialmente nessa parte, tá? Esse vídeo é interessante, que é o seguinte, isso é um vídeo de umas 3 ou 4 semanas atrás, que a gente montou, tá? E já deve estar liberando entre essa semana e a próxima semana, que a estrutura do JSON, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir parar o vídeo no momento correto, aqui, né? Se ele prosseguir mais. Que a estrutura de saída já está sendo trabalhado aqui, quero fazer aqui, ó. Essa daqui é a estrutura de saída, tá ok? Tá? Que essa estrutura de saída já vai poder ser feito com mais nós, tá ok? Com uma estrutura mais definida. Por exemplo, se eu quiser dados de pessoas, em vez de ficar colocando o nome da pessoa, tudo tem lá. Pessoa e já tem nome, e-mail, telefone e tudo mais, tá? Então, essa é uma estrutura que já vai estar pronta, tá ok? Tá? Federico, pode prosseguir para o próximo slide, tá? Ok? Então, isso que é que conseguimos trabalhar com o Service Builder, tá? Se economiza muito mais tempo, em torno de 90% do tempo, para você construir todas as suas APIs, tá? E essas APIs, dessa forma, como está sendo construída, tanto você vai poder utilizar para aplicações GeneXus dentro da sua KB, ou para outros sistemas desenvolvidos em outras linguagens, ou o que seja, tá? Então, a grande facilidade aqui é você, em cima de uma transação, você poder criar toda a estrutura de APIs da maneira como você queira, tá? Uma coisa bastante interessante que pode ser feita, eu não sei se o pessoal conhece, é o chamado de BFF, né? Ok? Back
PROM, né? Ok? Para você definir como é que você quer as estruturas, né? Então, você pode ter uma transação com muitos atributos, mas para determinadas situações você vai ter uma API só com os atributos necessários, tá? Próxima, Federico, por favor. Ok? Então, aqui, por exemplo, nós vamos aqui ver um vídeo do Service Builder que gerou uma parte do MCP, tá? Que é para você utilizar através de um prompt, tá ok? Da sua aplicação, você vai escrevendo o que você precisa fazer, tá? E a própria aplicação vai devolvendo através da MCP e a AI vai te definindo como você quer. Então, aqui é um exemplo de uma definição usando o MCP, tá ok? Tá? Então, e aí em cima dessa parte aí foram gerados todos. No caso aí está usando o Cloud Desktop, tá ok? Tá? Então, essas são as APIs e os MCP gerado pelo Service Builder, integrado com a aplicação que a gente precisa, tá ok? Então, essa aí é uma parte da interação que você precisa fazer, tá? Então, toda essa parte aí foi gerada pelo Service Builder, tá? Toda a interação com a base de dados, ok? Tá? Ok, Bien, próximo. excelente Luis, muchas gracias. Quiero agregar algo importante y tal vez tú me puedes ayudar a traducirlo. El Tá Service bem? Builder es agnóstico al pattern que utilicen. Exato. Cualquier KB con GeneXus 17 U4 en adelante funciona perfectamente. Isso. Então, quem tem aí, não necessariamente precisa ter o K2B para utilizar o Service Builder. Ele pode ser usado para fazer qualquer. Eu até testei algo bem interessante de um cliente onde ele tem um sistema nada de Nexus, precisava gerar, então eu fiz todo o mapeamento usando o DataView e a partir da DataView eu comecei a trabalhar um pouquinho com o Service Builder, tá? Ok? Então aí a gente foi mais, gastamos mais tempo mapeando as tabelas, relacionamentos, do que propriamente utilizando o Service Builder. Então, isso foi uma experiência que eu fiz aqui no Bien, Brasil, tá? Para seguir com bien, isso, ok? bien. Y Luis, ayúdame con este. Este es un caso de España, es un RP, el cual, por decisión del cliente final, necesitaban un front en una tecnología en particular, ¿ok? Y fue desarrollada con Cloud, ¿ok? Justamente separaron las tecnologías, el back en GeneXus y el front en otra tecnología. Ese front fue realizado justamente con AI y toda la lógica del negocio, 15 años de lógica del negocio en GeneXus, fue publicada rápidamente por APIs y MSP gracias a Service Builder. Seguimos. Bien. Bueno, gracias Luis. Ahora me toca hablar un poquito a mí acerca de los desafíos que tiene la comunidad GeneXus en general y espero que ustedes me digan si coinciden en estos desafíos o no. Luis, ¿me ayudas por ahí a traducirlos? Sim. A questão é que o software continua crescendo e, vamos dizer, a capacidade de manter um software, um RP, se você olhar aí dentro do que ocorre aí nos grupos que a gente consegue, de mantê-lo, é muito difícil, tá? Ainda mais hoje com o AI prosseguindo, tá? Então, esse é um grande desafio que todos os desenvolvedores ou donos de sistemas ou até empresas têm para conseguir fazer y mantener el software, ¿ok? Bien. Este es un concepto de deuda técnica, ¿ok? Es todo lo que quedó legado, que hay muchísimo software construido que de alguna manera está legado. ¿Dívida es deuda, Luis? Sim,
Aqui seria ou uma dívida, ou uma dívida é um termo mais espanhol, mas nós utilizamos em português chamado déficit técnico, né? Então, conforme as tecnologias vão fazendo, nós acabamos nossas aplicações ficando com um déficit técnico. Então, a utilização desses produtos é para ajudar a diminuir esse déficit técnico que a gente tem para resolver, ok? Ok. Ustedes, si quieren, pueden ir escribiendo en el chat si coinciden o no con estos desafíos que nosotros vemos que existen en la comunidad en general. Otro desafío es que los presupuestos no crecen al ritmo de la demanda de los usuarios. Então, vamos dizer, hoje os orçamentos cada vez mais enxutos, tá? Esse cliente mesmo que eu falei que tá, qual é a questão? Eles querem usar a inteligência artificial, só que quando eles começaram a mapear, fazer algumas coisas, utilizar, o que aconteceu? Entenderam, viram que o custo de usar uma IA seria um pouco grande e aí eles estão tentando ajustar os orçamentos para conseguir fazer. Foi onde a gente entrou com o Service Builder, monitorando um pouquinho com o Service Builder, tentando gerar um MCP ali, então, para ver se conseguimos diminuir o custo de utilizar a IA da forma como eles estavam utilizando projetada inicialmente, ok? Bien. Y este último desafío, que creo que es común a todos, es que la IA está funcionando muy bien en etapas previas, en etapas demo, y que el principal desafío que hoy tienen las empresas, y acá quiero que por favor los que están por ahí si comparten o no, es justamente integrar esa IA en los sistemas y hacerla disponible hacia los usuarios. Creio que a grande maioria, ou quase todo mundo, se depara com isso, né? Que é como é que vai integrar. Hoje a gente pega aí o usuário que pega uma planilha Excel, um PDF, alguma coisa, começa quase que a fazer o sistema, falar, eu não preciso mais do sistema. Então, essa é um grande desafio que a gente tem, é pegar nossas aplicações, começar a integrar com o IA, mas uma IA que devolva resultado e que aporte um valor agregado para as nossas aplicações. Bien, y en este contexto es que nosotros lanzamos ya hace un tiempo Bridge to Web. Bridge to Web es una solución que la pensamos para que aquellos que están tienen tecnologías o tienen su sistema de misión crítica aún en plataformas como Windows e incluso en Green Code, puedan tener una herramienta, un puente, como mencionaba anteriormente, para que puedan transformar sus sistemas. Tal vez tengan que usar alguna otra herramienta más, tal vez tengan que revisar la lógica del negocio. Eso será una decisión de cada grupo de desarrolladores, pero nosotros tenemos una herramienta que acelera muchísimo los tiempos. Es decir, que tiene soporte para Win y Green Screen y que reduce los tiempos de conversión entre un 30 a un 50%, generando un excelente retorno de la inversión. ¿Ok? Y aquí les voy a mostrar. Luis, ¿me querés ayudar a traducir un poquito lo que comenté? Sim. O básico dessa daí são converter aplicações Win ou aquelas que têm tela verde do AS400 para o objeto web, criando dentro, como se fosse a estrutura do K2B, o Web Panel Design, transações, todas as entidades, todos os objetos aí, tá? Ok? Então, isso ajuda bastante e agiliza demais o processo de conversão, tá? Ele não é simplesmente converter a tela, ele converte o objeto para que funcione de forma Win, de Win para web, tá? Bien, perfecto. Y aquí le estoy mostrando cómo funciona la herramienta. Y acá algo importante es que lo va a convertir ya en un panel web y con el pattern ya aplicado, reduciendo muchísimo los tiempos. Aquí lo que nosotros siempre les pedimos a los clientes es que nos convoquen
que hagamos una reunión técnica. Esto hay que revisarlo caso a caso, uno a uno, entender qué tan grande es la KB que quisieran migrar, y hacer un laboratorio para que puedan ver el retorno de la inversión de la herramienta, ¿no? Bueno, poder considerar el cambio de tecnología, ¿no? El pasaje de tecnología de Win a web. Es muy consultivo, es caso a caso, ¿ok? Um ponto importante dessa ferramenta é porque, se a gente voltar lá, cada empresa tem suas características de painéis, de como foi montado, às vezes ele tem uma estrutura padrão. Então, de acordo com esses padrões, essa ferramenta, ela consegue fazer parametrizações para que a conversão de Win para web seja o mais transparente possível, ok? Tá? Então, essa é uma forma bastante interessante, né? Bien. Y estamos trabajando internamente en una calculadora que pronto la vamos a disponibilizar, ¿ok? Esto, básicamente aquí ustedes introducen la cantidad de Works Panel que tengan, tal vez si tienen conocimiento del costo hora del desarrollador, la cantidad, la complejidad, o la distribución de la complejidad de esos paneles, ¿ok? Y esta calculadora le va a dar un estimado, ¿ok? Del ahorro en tiempo y en dinero, para que puedan tener una primera impresión y avanzar, sí, en un laboratorio para poder hacer pruebas a más detalle y poder validar estos resultados que nos dio esta calculadora. Luis. Sim. Essa calculadora vai calcular, em cima de algumas informações que estão enviadas, qual seria um custo estimado de fazer, existem algumas parametrizações nela, de quanto você gastaria para fazer uma determinada conversão de Win, de Win para web ou de tela verde para web. E aí ela calcula o quanto você vai ganhar, quanto tempo você precisa, utilizando o Bridge to Web. Tá? Daqui já está quase Estimado. finalizada. Isso, já está quase finalizado. O pessoal está fazendo alguns ajustes e o pessoal vai poder, nós vamos disponibilizar, o pessoal da K2V vai disponibilizar para que o pessoal possa fazer esse cálculo. Tá? Bien. Si alguien quiere experimentar con esta calculadora, aquí les dejo el QR. Lo estamos desarrollando justamente. Es un artefacto de Cloud que, bueno, Cloud nos da estas posibilidades de desarrollar estos productos como para ir disponibilizando rápidas soluciones, en este caso, de negocio para ustedes. Por otro lado, aquí también les dejo el link de una encuesta, ¿ok? Que estamos lanzando para el territorio de Brasil. Queremos entender qué esperan de nosotros y qué están viendo acerca de Genexus para este año y cuáles son los principales desafíos eh, o, o tal vez no, desafíos o inconvenientes que tengan para poder avanzar en sus proyectos. Después les vamos a hacer llegar el link, pero si lo quieren escanear para verlo, ahí tienen. Está traducido al portugués, así que simplemente escaneando ese link pueden acceder a esa encuesta. Va a ser muy valiosa esa información para nosotros y esperamos poder disponibilizar ciertas actividades que le den valor a ustedes también. Bien. Charlamos acerca del roadmap, ¿te parece, Luis? Sim, por favor. Bien. Acerca del roadmap. A ver, hacia finales del año pasado, ¿ok? Liberamos K2B Tool Web 16, ¿ok? Agregamos un nuevo módulo. Nosotros siempre que agregamos un nuevo módulo, ese módulo tenemos incluido por defecto en la licencia, ¿ok? Nosotros tenemos una política comercial que no tenés que adquirir una licencia de un valor superior para tener mayor cantidad de módulos, ¿ok? Tenemos un webinar que está en el canal de Genexus y está traducido
a su idioma, así que después de este webinar se lo vamos a compartir para aquellos que no lo vieron. Ahí pueden ver todas las novedades que incorporamos en la versión 16 de K2B Tool Web y el resto de la suite también. Algo muy importante es que desde el día 0 estamos presentes en GeneXus Next, ¿ok? Ustedes lo mismo que hacen en K2B Tool Web o Smart Device, que es otro de nuestras soluciones, pueden desarrollarlo sobre la plataforma de GeneXus Next sin ningún inconveniente, ¿ok? Ahí recuerden que tienen que acceder a través de GeneXus, tener una cuenta y sin problema pueden probar el Nexus Next, que es esta plataforma agéntica que GeneXus viene trabajando ya hace un tiempo. Y creo que lo más importante y lo que todos están esperando para este año es tener la capacidad de generar objetos K2B Tool con IA. Internamente, desde nuestra fábrica de software, GeneXus Consulting, ya estamos trabajando en una herramienta que así lo permite y estamos pronto ya, y estamos muy ansiosos de poder liberar ya a toda la comunidad esta nueva capacidad que es la más esperada por toda la comunidad y la comunidad de Brasil especialmente. Luis. Principalmente, falando um pouquinho aí, principalmente aí dessas últimas palavras do Federico, do Pascali, né, que é o que a K2B já está trabalhando. Hoje nós sabemos a dificuldade de usar os patterns, que é você, a demora de fazer e criar. Então, hoje o que o pessoal já está fazendo, já existe um protótipo que já está sendo utilizado pela K2B Consulting, que é a capacidade de utilizar uma IA para gerar os objetos do K2B. Então, muitos hoje que é trabalho arrasta, cria variável, cria coluna, tudo isso vai ser feito utilizando IA, ok? Então, com isso, hoje, para quem já tem os produtos da K2B, a criação de objetos GeneXus ou a capacidade de gerar os objetos para K2B, gerando depois, vai ser muito mais eficiente, tá? E a grande vantagem de ter tudo isso é que você vai poder fazer determinadas situações ou determinadas coisas, como se você estivesse usando as próximas versões do GeneXus, o GeneXus Nest, o GeneXus for Agents, ou talvez até o GeneXus Free, né? Ok? Tá? Então, você vai poder fazer isso com muito mais facilidade utilizando IA, ok? Federico. Bien, y como siempre decimos, K2B Tool K2B Tool es una solución, es una suite de soluciones que es future proof, ¿ok? Todas nuestras soluciones siempre están pensadas desde esta filosofía. Así que ustedes siempre van a poder estar pudiendo disponibilizar todas las funciones que el mercado demanda y requiere. Un breve resumen de lo que charlamos hoy. Obviamente nos posicionamos sobre dos de nuestras soluciones. Tenemos muchas más soluciones. Esperamos poder contar con ustedes en otra oportunidad o ir charlando uno a uno para poder comentarle. Pero desde K2B Tool Web hay más cosas incluidas y menos sorpresas, como siempre decimos. Bridge2Web permite reducir hasta un 50% las horas de desarrollo en lo que tienen que ver con proyectos de migración. Nuestro código es súper limpio, es consistente y es mantenible sin fricción. Garantizamos la mayor productividad, somos la herramienta que mayor productividad lleva adelante y promete y cumple con esa misión. Tenemos Service Builder desde hace un tiempo bastante importante ya, generando APIs de manera automática, MSP y facilitando la integración de IA a aplicaciones desarrolladas en GeneXus. Y tenemos un ecosistema muy completo, ¿ok?, para todo el ciclo de vida del desarrollo.
inclusive con soluciones de auditoría de muy buen nivel, utilizado inclusive por muchos bancos, ¿ok? Entonces ahí le da un plus a ese gran producto que tenemos. Que este es un breve resumen y lo principal que quería poder compartir con ustedes. Y si les parece, o Luis, si querés agregar algo de lo anterior, y no vemos si tenemos alguna pregunta, espero que sí, a mí me gusta siempre responder para poder generar intercambio. Eu creio que a gente procurou resumir hoje quais são somente dois produtos, em vez de todos falar um pouquinho de cada um, focando muito mais para quem tem aplicações Win ou de tela verde e a facilidade que hoje a K2B oferece através do Service Build para fazer a geração de APIs, tá, com muito mais facilidade e agilidade para que você possa integrar com qualquer sistema e agora com as inteligências artificiais, ok? Então, aí agora a gente fica aí aberto a perguntas, se quiserem escrever ou abrir o microfone, pode fazer em português, se for o caso, fiquem à vontade, tá? Espero durante el año poder aprender portugués y el próximo ya poder falar en su idioma. Vamos cobrar, hein, Pascal? Voy a aprender, yo sé que voy a aprender. Bien, ahí creo que alguien está escribiendo, espero que sea una Sim. pregunta. ¿Quién se anima a hacer la primera pregunta? La primera pregunta siempre tarda en aparecer, después salen todas. Sim. Bien, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? É, sim. ¿Alguna previsión para cuándo? Esperamos tenerlo cuanto antes. Nosotros, a ver, hoy desde K2B Tool Web tenemos un módulo de IA para poder disponibilizar la función de la navegación por intención, ¿no? Que ustedes seguramente ya la han visto. Para poder Eu, desarrollar utilizando herramientas de IA, ahí estamos terminando los últimos puentes o conexiones y va a ser muy pronto, creo que va a ser la función del año, sí. vai ser compatível com o Genexus 18, Miguel. Né? Entiendo que en ambas. É, exato. Entiendo que va a ser en ambas. Primero en Next y esperamos después poder hacerla en versión GX18. Con las dos. Ok, gracias, Fede. É. Ambas. Alguém está digitando. ¿Alguien tiene sistemas Green Screen o sistemas Wind aún? ¿De los presentes? Bueno, lo que tiene que ver con el esquema comercial, lo estamos pensando, aún no lo tenemos definido, así que ni bien lo sepamos, eso lo vamos a estar comunicando. Ahí Pablo Eugenio nos pregunta sobre MSP. Ahí Luis, si me ayudas a traducir ahí. Ele está perguntando se o MCP, além de criar só as APIs objetos, o que é mais criar? Creio que o Dominiani pode responder com mais qualidade isso aí. Bien, porque existen dos, a ver si yo lo puedo explicar
más O que é simple. criado quando gira o SP? Claro, existen dos escenarios. Un escenario es hablar con la aplicación que ya creada, ¿ok? Que es un poco lo que mostramos en el video, ¿ok? Y otro escenario es crear un front con IA utilizando API o MSP. Paulo, Ok, bien. na verdade, assim, o que acontece, tá? A forma como foi desenvolvida essa parte da MSP, você vai poder expor as APIs, tá? Como se fosse um MSP, ok? Utilizando um servidor MSP, no caso aí está usando o Cloud Desktop no exemplo que o Federico Dominioni está dizendo. Então, com isso, tá, você cria uma interface para que as LLMs ou as IAs possam interagir com mais facilidade, né, utilizando o protocolo MSP sem precisar utilizar a chamada por API, tá? Então, essa é a forma mais fácil aqui de se fazer, tá bom? En todo caso, luego le podemos compartir más información o hacemos una reunión al respecto y exploramos más. Isso. Bien, cerramos con una pregunta más. ¿Alguien tiene alguna consultita más que nos quiera hacer algún comentario o duda? Y si no, bueno, los vamos a estar seguramente, vamos a estar escribiendo para compartirles la grabación. Y seguramente junto con SEOs vamos a estar haciendo una campaña para poder contactarlos y ofrecerle algún paquete de beneficio como para que puedan considerar nuestras soluciones. E Bien, Alex Molino. Creo que tengo la respuesta. Ahí le pido a Fede, si está, que me ayude, pero entiendo que sí. Es el caso justamente de Microsoft, Fede, me parece, ¿no? Ah, es lo otro, ok, es para modo texto. Bien, Alcoy, ok. Bien. Ale, tenemos tu contacto, así que si querés después nos conectamos y te pasamos más información al respecto para que te quede claro bien la consulta. Creo que estuvo muy buena la pregunta. Bueno, alguém Luis, mais? ¿te parece que alguien más? Damos un minutito más y si no, Emi, si te parece, ya damos por terminada la sesión y damos los saludos finales. Sim. E eu queria convidar a todos, né, caso alguém queira, testar o Service Builder. Se for o caso, a gente pode montar um grupo aí, tá? Que não seja muito grande, porque se tiver muita gente, a quantidade de perguntas começa a ficar mais complicado. Eu faço aí, a gente pode fazer um hands-on, né? A gente cria uma KB, disponibiliza para o pessoal para fazer um hands-on, né? Com o Service Builder para entender o quanto se ganha, a facilidade de se fazer isso aí, porque a gente apresenta e depois, será que me serve ou não serve? Tá ok? Tá? Ok? Então, aí a gente pode montar esse grupo. Creio que a grande maioria aí que é do Brasil tem meu contato, tudo. A gente pode montar um grupo aí, no dia a gente monta, convida o pessoal da K2D também, tá ok? Provavelmente vamos fazer isso à noite, porque à noite o pessoal tem mais disponibilidade de, né, não usar o horário do expediente aí, tá ok? Mas vamos ver, fica a ideia aí, se alguém tiver interesse, né, ok?
alguns já estão começando a mandar até mensagem aqui no meu WhatsApp, já querendo montar, ok? Tá? Mas a gente monta assim, tá bom? Ok? Bien. Bueno, gracias a todos. Luis, te quiero agradecer. Quiero agradecer a Seos también. La verdad que me sentí muy cómodo, no les voy a mentir. El tema del idioma sé que por ahí puede resultar incómodo, pero la verdad me sentí muy a gusto y espero que ustedes también. Muchas gracias. Acá aparece la voz Del más allá. del control. Muchas gracias a Muy los bien, dos. muy bien. Gracias a Bueno, todos. gracias Luis. Espectacular la presentación y le agradezco a todos y estemos en contacto. Estamos en contacto. Ok. Gracias, Obrigado gracias, a Luis. todos Gracias, e obrigado a até todos. qualquer dia. Gracias.